Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo nessa segunda-feira cheia de notícias aqui. Estamos em agosto, é segunda-feira e hoje começamos com Trump dizendo que os presidentes norte-americanos deveriam ter mais influência sobre o Fed. Olha só, lembrando que o Fed é basicamente o Banco Central norte-americano. Então a mesma discussão que a gente teve aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Além disso, Bradescão da massa, o rei do consórcio enfiando o consórcio na galera, compra 50% do John Deere. E sim, o John Deere é um banco também. O John Deere é muito conhecido pelas máquinas agrícolas, né? Mas como toda grande empresa que tem uma base de clientes, também abriu um banco ali. E com isso, o Bradesco tenta aí avançar ainda mais no agronegócio brasileiro. Fala dele. Também temos dividendos na semana, VEG, Caixa Seguridade e outras empresas que a gente só vai falar no final do programa para você continuar assistindo aqui o YouTube e recomendar ainda mais a gente, porque a gente gosta de ser recomendado e a gente é amado aqui nesse programa. Ao meu lado, no suco matinal, ele... Quem? Matheus Malheiros. Bom dia, senhoras e senhores. Crianças e crianças. Crianças e crianças. E também José Jagger. Bom dia a todos e todes. Mais um programa Não, aí. todos não. Vamos, tira o Zé e põe alguém. Vamos lá, começando Tá então. matando português já? O que é o seu suco matinal? Esse programa aqui elegante que você começa na segunda-feira é um programa onde você vai aprender tudo sobre macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro para parecer ainda mais inteligente do que você é no seu dia a dia. Como é um programa de extrema tradição aqui nesse YouTube, a gente vai começar com os índices do dia aí, no final de semana. Vai lá, Matheus. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um mercado fechando majoritariamente positivo, principalmente com investidores aguardando uma queda de juros por parte do Fed. Dos mercados asiáticos também fechando positivo, só a China indo na contramão em queda. E o Japão, como todo mundo sabe, como eles não gostam de trabalhar, o mercado hoje está fechado por conta do feriado. A Europa também seguindo os Estados Unidos com o mercado majoritariamente positivo. Commodities aí, o petróleo subindo e o ferro em queda. E o Bitcoin também caindo, mas é um indicador que já não serve para nada porque ele está desatualizado. Maravilha. Então seguimos aí muito bem os índices hoje, Malheiros. Fiquei extenuado com vossa palavra. Acho que foi recorde, hein? Foi recorde, bem rápido. Foi recorde. Rapidamente descobrimos que seu ferro está caindo. Nas notícias internacionais, nós começamos aí com esses indicadores que mostram incertezas norte-americanas com a economia. Ou seja, a gente está falando comumente aqui nas notícias que existe um medo de uma recessão norte-americana. É claro que uma recessão ela vem sendo construída em pequenos e pequenos índices. Então a gente tem o CPI, a gente tem vários outros índices que apontam para uma recessão na economia. E aí hoje a gente vai falar mais sobre isso, porque uma recessão, um medo de uma recessão gera recessão. Isso é uma coisa interessante. Quando as pessoas têm medo que algo vai acontecer na economia, aquilo acaba acontecendo. Da mesma forma que o índice de Basileia de um banco pode ser afetado conforme esse índice é mesmo divulgado. É aquela coisa, né? Você atrai aquilo que você tem medo. Já ouviu essa? Ouvi. É isso aí, então. Maravilha. Voltamos agora para as notícias internacionais com essa. O José tá filósofo hoje, é psicologia e filosofia ao mesmo tempo, mas tá tudo bem. Fazer um momento de filosofia no final. Vamos fazer. Zé, segundou. Então, nos Estados Unidos, os investidores seguem com medo de uma recessão por conta de indicadores econômicos, né? Então, o que vem acontecendo? Isso principalmente foi refletido nos balanços das empresas. Então, a gente teve agora a Disney, teve McDonald's, né? Essas empresas voltadas principalmente para o consumo relataram uma receita aquém do esperado, o que demonstra o quê? Uma fraca demanda dos consumidores, né, que já estão cautelosos, esperando aí uma possível recessão. Isso indica aí o que o Fed pode seguir com queda de juros. Entrando nessa parte, né, esse mérito de o medo de uma recessão causa uma recessão. Por quê? Os consumidores cautelosos estão causando uma demanda fraca. Se vai ter uma demanda fraca, as empresas vão ter uma oferta mais fraca. Se tiver uma oferta mais fraca, né, isso já causa mais cautela no mercado de trabalho, menos abertura de vagas, mais demissões, o que causa menos emprego, menos poder de compra, e a gente entra no ciclo vicioso, né, que seria uma recessão. Então esse simples medo já acaba ocasionando essa bola de neve na economia. Quando a gente olha, economia ela é movimento, né, no final das contas. E o que a gente está falando é que a recessão ela começa com uma estagnação em vários setores. Primeiro no consumo, depois na indústria, depois nas empresas e tudo mais. Então a economia ela precisa de movimento para que ela aconteça de forma pujante mesmo. Outra notícia que a gente tem, né, é o Donald Trump afirmando aí em uma entrevista que o presidente dos Estados Unidos precisa ter mais influência sobre o Fed, né? E mostrou algumas frases de descontentamento com o Jerome Powell, né?
Então, a mesma coisa que está acontecendo aqui. Olha que interessante. De um lado aqui a gente tem o presidente Lula descendo o cacete no Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Um abraço, Campinhos. O nosso Robinho. cavaleiro Robinho. da lança vermelha aqui do Brasil, defendendo a taxa de juros aí, não que seja uma coisa boa. E, ao mesmo tempo que a gente tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos nós temos o Donald Trump, né, afirmando de forma pejorativa contra o Jeremy Powell. Só que o engraçado é que o Trump não é o presidente lá, mas as notícias já estão importando com o que ele fala. Olha que interessante. Ele Como é se só já um tivesse presidente. quase eleito, né? Exato. Não que quase não esteja. Exato. Mas vamos entrar nesse método, né? Inclusive ele falou que considera mal cronometradas, o termo que ele usou, sobre as decisões do Fed lá de quem está por trás das decisões das taxas de juros aí do Banco Central dos Estados Unidos. Outra coisa que eu achei muito legal, a gente achou muito interessante, que ele argumentou o seguinte, que com sua experiência empresarial, ele possui um instinto melhor para a economia do que muitos dos que estão no comando do Fed, inclusive o seu presidente. Então a gente vê aí delírios de uma mente criativa por parte do Donald Trump, o que é muito interessante. Então se a gente bateu no Lula quando ele falou isso, vamos bater um pouquinho no Trump também. Aí não dá, né? Um presidente querer comandar a taxa de juros de um país tem um pouquinho aí de conflito de interesses, né? Aí o cara quer baixar a taxa de juros na canetada, e a gente vê que acontece crise, como já aconteceu antes. Então é um problema um presidente aí se portar dessa maneira, não só o Lula como o Trump Eu acho também. engraçado ele falar instinto. Eu acho que tá na hora de subir a Fed Rate. Eu acho que tá na hora de abaixar. Não, é que ele é Os sensitivo. indicadores econômicos mostram que não. É instinto Eu mesmo. acho que não, acho que é feeling que ele queria usar, Feeling, né? Acho que é exato. o feeling. Usou tem a que ter o palavra feeling errada. ali do Meu coração mandou. delírios e uma mente criativa. Fonte, Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. fonte e vozes da minha cabeça. Exatamente. Então, indo para as notícias nacionais, a gente tem aí essa compra do Bradesco, né, de exatamente 50% do Banco John Deere. Exato. Então, o Banco Bradesco anunciou a compra de 50% do banco John Deere. Não foi da empresa em si, só abrir esse detalhe, que fabrica máquinas e afins, foi só da operação bancária. Porque dessa forma ele consegue estar posicionado ali no setor de agronegócio, que hoje é muito estimulado pelo governo brasileiro. Tem várias linhas de crédito subsidiadas e uma rede muito forte de relacionamento. Então o Bradesco, já passando por esse processo de reestruturação que a gente vem acompanhando, já apresentou um resultado acima do esperado, agora está buscando se posicionar de forma mais sólida no setor do agronegócio para concorrer principalmente com o Banco do Brasil, que é o principal, né, banco aí que financia esses equipamentos aqui no Brasil. Então, falando aqui sobre números do Banco John Deere, né, ele tem aqui um patrimônio líquido de 2,644 bilhões e uma carteira de crédito de 17,446 bilhões. Então, ainda não uma é carteira tão... bem relevante, né? Exato, é uma Você carteira bem relevante, 17 bilhões, 18 cara. bilhões, né? Só que não é tão relevante ainda, se for comparar com o Bradesco ali, com o Banco do Brasil, por exemplo. Então, outro ponto aí, só que uma atenção, é um pouco questionável, a compra de 50% redondo. Por quê? 50% ninguém manda no final da operação. Então, ou era 51% ou 50% mais um, que fosse, né, para ter, de fato, a maioria absoluta do capital social, ou 49%, né, mas comprar 50% não parece que faz muito sentido, né, Edson? É um adendo aqui para vocês entenderem. Como que funciona? Você tem o capital social. O capital social é essas cotas partes que são vendidas no mercado financeiro ou até no mercado privado, uma empresa menor. Quando a gente tem isso, a gente tem a maioria do capital social, ou seja, 50,0001, 51% ou mais. E a minoria fica com 49,99999. Quando alguém compra 50% exatamente, ela necessariamente não tem a maioria do capital social para tomar algum tipo de decisão mais importante como capital social. Ah, então é ela que vai decidir qualquer coisa? Não, não necessariamente. O capital social, ele toma algumas decisões primordiais para a empresa. Como, por exemplo, a escolha do CEO, a escolha da diretoria em si. E aí, quando esse CEO não está fazendo um bom trabalho, o CEO que toma conta de toda a empresa, né, contrata o seu time e ele toma conta da empresa, quando esse CEO não está agindo de acordo com o quadro societário, a maioria do quadro societário escolhe um novo CEO. Só que a maioria do capital social é 51%, ou 50,001. Então, olha que interessante. Imagina que a gente é uma embarcação. Eu gosto de analogias. Nessa embarcação, quem comanda é o capitão. O capitão comanda e ele manda em tudo que existe ali embaixo do barco. Ok. Só que quem escolhe o capitão
é quem tem a maioria do capital social do barco, entende? E a maioria do capital social do barco escolhe aquele capitão para velejar. Só que, em qualquer momento, a maioria do capital social pode trocar o capitão. Então, o CEO manda até que a maioria do capital social tire e troque ele. Então, quando a gente vê o Bradesco comprando 50% do capital social, ele não vem com a maioria para tomada de decisão importante, como troca de CEO e outras coisas. Então, olha que interessante, sempre quando você vê uma aquisição no mercado financeiro, você vê 49% ou 51%. Por quê? Por que esse número travado, né, de 49, 51? Porque ali está decidindo, nesse 1%, quem que manda no final das contas. Ou seja, quem que vai decidir no fino do fino, quando tiver uma decisão importante, um follow-on ou qualquer outro tipo de decisão grande da empresa, não o dia a dia, não a operação, quem que vai decidir é essa maioria comprada. E o Bradesco não comprou. Então a gente não sabe se tem algum outro acordo, se tem, por exemplo, algum outro acionista interno que já tenha uma parte societária relevante ali para fazer esse desnível, ou se o Bradesco só confia nessa parte de que dentro dos outros 50% do quadro societário, necessariamente vai ter alguém ali que vai decidir pelo menos 0,1 a favor do Bradesco nas suas decisões. Então podemos avaliar aí que foi uma ótima jogada do Bradesco para retomar a liderança dos bancos privados dentro do setor do agronegócio. Grande Bradesco. Outra coisa muito interessante, cara, como é que tá hoje a situação da John Deere lá no Sul, que eles ainda na ata da compra do Bradesco, eles até mensuraram o Rio Grande do Sul, por conta que é o terceiro maior produtor agrícola, que incide bastante que, por exemplo, a John Deere tem uma parte muito significativa da SLC lá no Sul. A SLC nasceu lá no Sul, então, em Horizontina, sendo mais preciso, que é uma fábrica de máquinas, e a John Deere dos Estados Unidos veio e comprou a SLC. Aí ficou a SLC John Deere. E hoje, inclusive, a fábrica da John Deere se encontra, pelo menos lá onde nasceu, lá no Sul, se encontra parada por falta de demanda do agronegócio. Ou seja, eles não têm demanda por produção, aí se não tem como produzir, não tem por que botar a fábrica a funcionar, não tem por que fazer. E aí acabou que a questão do sindicato fez um acordo com a empresa para deixar os funcionários em casa, mas pagando um salário bem menor do que eles costumam receber. Inclusive, lá o salário da John Deere é bem alto para um peão de fábrica que não precisa de muitos requisitos, apenas vontade de trabalhar para trabalhar lá. E eles vão ficar em casa até setembro. Fontes que eu conheço lá da minha região estavam comentando comigo ontem, a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Porém, se caso não voltar a demanda por produção, essas pessoas e uma boa parte delas vão ser desligadas da empresa com certeza, porque não faz sentido manter lá funcionários pagando salário sem que eles estejam exercendo as suas funções propostas dentro da empresa. A gente espera que volte então esse movimento de economia. Novamente a gente fala, a economia estagnando em determinado setor específico. O movimento faz com que gire toda essa roda novamente. E é uma fábrica fantástica. Eles abrigam mais de 2, 3 mil funcionários da região inteira. E então gera muito empregos essa empresa aí, a fábrica John Deere metalúrgica, né? É fantástico para movimentar a economia lá da região inteira. Grande John Deere. Maravilha. E agora a gente vai para a parte dos dividendos, né? Então, nessa semana a gente vai ter pagamento da VEG, a gente vai ter da Caixa Seguridade e dele, nosso querido parceiro aqui da UVP, o BTG Pactual. Todos eles vão fazer pagamentos por meio de juros sobre capital próprio, JCP. E aí vamos lá, Malheiros, rápido mesmo. JCP, dividendos, qual que é a diferença? O juro sobre capital próprio para o banco é uma despesa, é um gasto. Então diminui o lucro e isso acaba trazendo uma vantagem tributária. Dividendo já é distribuição do lucro para a empresa. Tá entrando um pouco mais em número. A alíquota base, né? Se for considerar todos os impostos que incidem para empresas que estão essas gigantes que são negociadas em bolsa, é de 34%. Chamada alíquota marginal. Boa curiosidade. E o JCP é de 15%. Agora, se no JCP pagar 15% e ele diminui o lucro, e do lucro paga 34 no final das contas, por que as empresas não distribuem só JCP? Porque tem uma lei que obriga as empresas a distribuírem no mínimo 25% do lucro líquido ajustado dela na forma de dividendos, especificamente. Então, elas são obrigadas a distribuírem, mas é muito interessante já usar o JCP para utilizar desse benefício fiscal. Então, basicamente, dividendo é parte do lucro, JCP é um gasto da empresa. Maravilha, né? E também acho que é bom deixar claro que não é por conta disso que o JCP vai ser menor que o dividendo. Muitas vezes acontece o juro sobre o capital próprio pagar mais do que o dividendo, mesmo não sendo isento de imposto de renda. Então, dentro dessas empresas aí, igual a gente falou, BTG, Caixa, etc., Caixa vai pagar 28 centavos sobre a ação, BTG vai pagar 0,34 por unit aos seus acionistas, Intelbras e Randon também, grande Randon,
realizam pagamentos no mesmo dia com JCP de 0,10 centavos e 0,13 centavos por ação, respectivamente. O BMG encerra a semana com crédito de 7 centavos por ação para os acionistas. Então, várias empresas aí, inclusive algumas bem interessantes. Alguns aí. clientes da consultoria, todos felizes aí, porque algumas dessas empresas estão nas carteiras. Não Dinheiro posso nos falar bolsos. quais, mas pagaram bons dividendos. Então, para você que é nosso cliente também, vai pingar essa semana. É isso aí. E se tiver mais dividendos durante a semana, a gente vem trazendo aqui no Soco Matinal. Antes de começar, as notícias não tão irrelevantes. Na segunda-feira, que só tem notícia fraca, o programinha com notícia fraca. No final de semana não teve nada de legal para trazer para vocês, então a gente está trazendo só as principais. A gente vem aqui para ler os comentários do vídeo anterior. E eu vou ler aqui o da @claumu1. Ela disse: gente, a Evelyn é a moça que apresentava o Soco Matinal antes. Edson, bora ser amigos? Bora. A gente falou, tinha um comentário, né? Cadê a Evelyn? E a gente não sabia quem é a Evelyn. Sabe quem é a Evelyn? É a Evi. Todo mundo chama ela de Evi. O nome dela é Evelyn, pô. Evi, se você estiver assistindo aí, até hoje eu não sabia que o nome era Evelyn. Então, pô, é porque antigamente o Soco Matinal era um programa no Spotify, mas era só um programa por áudio falado. E aí que a gente assumiu aqui no modelo meio que Morning Call, meio que portal de notícias, meio que isso. E começamos a tocar. E aí a gente não tinha contato muito próximo com a Evi. Mas a Evi trabalhava aqui sim na época, só que não Evelyn, ninguém nem chamava ela de Evelyn. Aí até a outra menina mandou aqui embaixo, né? A moça que a Arcanjo VR falou: a moça que apresentava as primeiras edições do Soco Matinal era a Isis. Nunca vi nenhuma Evelyn aqui no programa. Se eu estiver errado, me corrijam. Eu tô corrigindo. Existia a Evi, não Evelyn. E a Isis, ela faz a parte de apresentação de alguns vídeos aqui, né? E não no Soco Matinal. Esse é o nosso programa. Qual que é o comentário de vocês? Cara, hoje eu vou ler o comentário do Dave-UY5DY. Me corrija aqui, Dave, se seu nome está sendo pronunciado corretamente. Já assisto o programa faz 2 meses e ainda não estou rico. Posso processar? Deve. Aguardamos o processo e a hora que mandar, o Edson vai dar jeito em seu processo. Pode processar, eu mando um Opala preto na sua casa. Agora que que é ele vai processar. É justo. Ixi, ao vivo não, né? Ah, Não manda. Aqui é paz e amor com todo mundo. Não Pode vai mandar. processar que a Somos gente, da comunidade. a gente resolve igual o homem, a gente resolve por processo. não, o Opala Preto, só deixando bem claro, é um Hot Wheels, tá? Não Hot é um carro, Wheels, é um é. Hot Wheels de Opala Preto. Isso, com certeza. E eu quero ler aqui um comentário do @NewWorldDrexy4872. Ele perguntou: vocês indicam um curso da UVP para quem quer começar a trabalhar com o mercado financeiro ou um preparatório para quem quer tirar certificações da Anbima? Então, na realidade, são coisas complementares. Por quê? A certificação da Anbima te prepara para você, de fato, trabalhar no mercado financeiro? Não, não prepara. Ela é simplesmente uma exigência regulatória. Mas no seu dia a dia, você precisa de muito mais conhecimento prático que só uma certificação não te entrega. E a UVP te ajuda com isso? Sim, você vai saber investir, né? Mas tem um detalhe que é voltado principalmente para você. A UVP não é um curso que te ensina a investir para outras pessoas, é para você administrar a sua própria carteira de investimentos. Mas dentro do que você vai ter disponível, ela te ajuda um pouco mais com esse conhecimento prático. Tanto que hoje, todos os nossos consultores aqui têm que fazer necessariamente a UVP, que a gente segue a metodologia que é ensinada durante o treinamento. E os analistas também, né? Vale mencionar. Exato. Todo mundo que trabalha no braço financeiro aqui tem que fazer a UVP, que é a metodologia que norteia, né, todo o nosso racional de investimentos. E fazer uma prova também. A mão, tá? Quem roda não passa, O outro comentário que eu tenho aqui pra finalizar é o do @Gabriel Vertoso. Ele mandou assim: já posso almoçar. Enquanto o Lozão 114 mandou: atrasado demais, comida esfriou. Peço desculpas aí pro nosso querido Lozão 114 por ter atrasado o vídeo na sexta-feira e a sua comida, infelizmente, ter esfriado. Fico consternado aí com tal atitude vinda de nossa parte aqui. Indo então para as notícias não tão irrelevantes, a gente vai para esse plot twist. Olha que interessante. A gente tem aí o governo do Joe Biden, né, que ainda é atual governo dos Estados Unidos, né, já que ele não vai tentar a reeleição, fazendo uma proposta um pouco indecente aí pro nosso querido Nicolás Maduro, né? Ou basicamente se entrega que eu te livro. Achei muito legal essa frase. Né? Eu gostei dessa frase da notícia. Então, olha que interessante. Joe Biden está tentando convencer aí o nosso presidente, ou não, da Venezuela, Nicolás Maduro, que
Caso ele não queira ali continuar nessa queda de braço contra o mundo inteiro para ver se ele foi eleito ou não, ele pode simplesmente se entregar aos Estados Unidos, que ele vai ter anistia total sobre os seus crimes que são julgados ali nos Estados Unidos. Então ele entrega o governo, sai de fininho, vai para os Estados Unidos, vive uma vida pacífica ali até que... Essa, pelo menos, é a proposta. É namoro ou na dor, né? Como a gente sabe. Os Estados Unidos querendo levar democracia e liberdade para a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Você vê aí que sempre existe... Interessante. Muito interessante, né? Lado bem ou lado mal. A Casa Branca reconheceu... Cara, a Casa Branca já reconheceu, Edson. Tem noção disso aí, cara? Que a oposição de Edmundo Gonzalez assuma a presidência de janeiro. Eles já reconheceram a vitória, então, do Edmundo. Grande Edmundo aí. E por isso eles mobilizaram uma série de diplomatas para conversarem de forma secreta com os assessores do venezuelano, que agora não é mais secreto, agora todo mundo sabe. E é muito legal porque tá bem complicada, cara, a coisa lá, o WhatsApp não tá funcionando, o Instagram também. Vamos dar um panorama geral então, Zé. Pra quem mora no Para os incas, os maias e os astecas. E quem mora no Culuene, perto de Canarana, Culuene 2, que é uma agrovila lá, que não teve notícia ainda da Venezuela, só para vocês entenderem. A gente teve ali um processo eleitoral onde tinha Edmundo Gonzalez, da oposição, e Nicolás Maduro tentando manter o seu governo. As eleições, como sempre na Venezuela nos últimos anos, foram tomadas por muitas denúncias de pessoas que não conseguiram votar, de repressão e tudo mais. E no final das urnas, o governo Nicolás Maduro afirmou que ele ganhou. Eu continuei ganhando. Só que ganhou 51% com 80% das urnas apuradas. Matematicamente, isso parece meio estranho. E aí, quando a gente olha várias pesquisas de boca de urna, apontavam a vitória do Edmundo Gonzalez. O que aconteceu? A comunidade nacional vendo esse rebuliço, né, vendo esse cortiço doido, falou, a gente precisa das atas, né, as atas, ou seja, a votação, pra gente fazer a contagem de votos aqui internacionalmente e saber quem ganhou ou não. E o Nicolás Maduro falou, não, eu ganhei, eu não entrego. E foi isso. E aí o que acontece? Frente a isso, vários países da comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos, que é uma grande força de voz na comunidade internacional, reconheceu o Edmundo Gonzalez como atual presidente da Venezuela, ou seja, quem ganhou foi a oposição do Nicolás Maduro. E aí a gente tem aí países se posicionando a favor do Edmundo Gonzalez, outros de maneira mais neutra, como um exemplo do Brasil ali, outros muito poucos ali favoráveis ao Nicolás Maduro. O que acontece? O Nicolás Maduro ele permanece com establishment. O que é isso? O que é essa palavra bonitinha que parece que quando você fala você é mais inteligente? É o Estado como as coisas são. Ou seja, ele tem o exército ainda na sua mão, ele tem o sistema político na sua mão, ele tem o que é já hoje na sua mão. Então é mais difícil tirá-lo do poder. Só que a pressão da comunidade internacional pode fazer com que ele renuncie. Por quê? Porque um presidente, ele não é só alguém que manda no país internamente, ele tem que representar o país lá fora. Só que se ninguém considera ele um presidente, quem ele é? Se eu venho aqui e falo que eu sou o prefeito de Goiânia, eu posso falar que eu sou o prefeito de Goiânia. Só que os outros prefeitos, os deputados, os governadores e o presidente precisam me reconhecer como prefeito de alguma forma, entende? Então, a não ser que a pessoa tenha um laço de esquizofrenia muito grande, ele precisa do reconhecimento da sociedade como um todo de que ele também é presidente. E esse lastro não está vindo. E aí a gente vê essa queda de braço política e geopolítica que a gente está falando durante toda a última semana. E aí a gente tem os Estados Unidos, através do governo Joe Biden, falando, olha, Nicolás Maduro, se entrega aí, cara, você já perdeu. Se você vir pra cá, a gente dá anistia sobre seus crimes, você continua morando aqui e deixa esse governo para Edmundo Gonzalez. Isso quer dizer que ele vai fazer isso? Não, muito pelo contrário. Até porque, se a gente parar para pensar no que o governo Nicolás Maduro e antigamente, né, no governo anterior, já fez para se manter no poder, isso aí é fichinha, né? Então, assim, a gente vai acompanhando esses movimentos e cada movimento, cada posicionamento internacional de cada país é extremamente importante. Por isso que muita gente está pressionando o governo Lula, através do Itamaraty, né, que é a nossa relação internacional, se posicionar de uma maneira diferente, seja favorável, seja contrário à oposição, mas precisa de um posicionamento. Quando um país se posiciona frente a uma eleição assim, ele está se posicionando de uma maneira realmente importante para a eleição que aconteceu ali. E as chances parecem muito pequenas por conta que a situação está sob controle perante o Nicolau, que estava realizando prisões pelas ruas e também está fazendo
com que o WhatsApp e X, que é o antigo Twitter aí, já não estão funcionando normalmente nas redes sociais. Então tá acontecendo aí uma grande censura por parte do Nicolau. Chamar o Maduro de presidente é um termo muito eufêmico, na realidade. O cara... Eufêmico? Que cara eufêmico. Decoro, cara. Eu sou seu fã. Parou, simplesmente, que teoricamente deveria transmitir a contagem de votos. Ele interrompeu a contagem de votos, simplesmente, falou, teve ataque hacker aqui, não deu pra transmitir. Do nada. Prisões arbitrárias, tá censurando as redes sociais. Então, assim, na realidade, na prática, a Venezuela vive uma ditadura. E até um shadezão agora pro nosso governo. É uma vergonha esse posicionamento de tentar manter a neutralidade. Pô, o cara é um ditador. A gente tem um monte de venezuelano buscando abrigo aqui no Brasil, porque tá uma crise econômica desgraçada lá, o povo tá passando fome, e o Brasil tentando manter essa postura mediadora frente às dificuldades que os venezuelanos estão passando. Então a negociação vai continuar e os presidentes do México, Colômbia e Brasil, que são de esquerda também, presidentes não, mas os governos querem marcar uma reunião com Maduro, que são mais simpáticos mesmo a ele. Então é isso que vai acontecer daqui pra frente. E então vamos esperando os próximos capítulos. Aguardamos os próximos capítulos. E Elon Musk já foi desafiado pelo nosso querido Nicolás Maduro de sair na mão. Sim, o presidente da Venezuela falou que sairia na mão com Elon Musk. Então, Elon Musk, se você tivesse oportunidade, chama nele, chama. Mas, ó, se um dia casasse essa luta, eu que não sou de casa de aposta, eu apostaria no Elon Musk. Eu duvido. Eu duvido. Elon Musk, se tiver oportunidade, vinga a galera e chama a mão. O Musk, na realidade, é arregão, tá? Era pra ele ter sair na porrada com o Zuckerberg também, da meta. Mas o Zuckerberg treina. O Zuckerberg, ele já até quebrou osso treinando, já ficou hospitalizado. Zuckerberg então a gente vê como ele quebrou o osso. Né? Aquele quebra osso fácil, ele não toma leite. Como ele quebrou um osso, a gente vê então que ele talvez não seja um bom lutador, né? Eu não sei, quebrou o osso não quer dizer que é um bom, quer dizer que falta cálcio, falta leite. Não toma leite. Não toma leite aí, ó, viu, Zuckerberg? Leite de manhã. Vamos lá. Então, é isso pra finalizar o recado final. Hoje o recado final vai ser diferente, porque a gente sempre dá recado final aqui. Hoje foi um programa interessante, né? Então o recado final eu quero trazer o Lucas. Lucas, vem cá. Dá um recado final. Fala no microfone do Zé ali. Porque coloca a boca no meu microfone aqui. Porque o Zé fica respirando no microfone e sempre funga. Vai, Lucas. Deixa eu dar um tempo da respiração do Zé aqui pra vocês e só... Eu não gosto de discórdia, mas eu queria lembrar que o Zé não fez o chimarrão hoje. Tchau. Nossa senhora. Vamos sair na mão? Muito bem colocado aí. Lucas, obrigado pelo recado final. Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down with you alive. Audiência, just like animals. me desculpe, audiência. Animals like animals.